Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que é meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Muito bem. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o áudio do computador, mas eu vou compartilhar. Bem baixinho, vai dar pra... Vou compartilhar a tela da leitura. Deixa eu só encontrar. Aqui. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo do meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Rose, você pode ler para nós? Oi, Tida. Posso sim. A gente está na página 100. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Lá no primeiro parágrafo, por favor. Foi Qual realmente página, esse, Qual né? página? Página 115 do livro grande. Primeiro parágrafo. Foi realmente esse? O Isso. meu livro é o pequeno. A Ah, o gente não ia primeiro? voltar um parágrafo para pegar o. Não? Não precisa. Podemos? É assim, podemos. Então é a página 141 do livro pequeno. Do pequeno, né? Atividade correta. Começo ali no negrito, de fato? Pode, ótimo. Pode ser? Pode. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos Dez Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesmo. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé, da meditação
e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida, amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas. Quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago, se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas, para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive neste estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade do meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam o meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicava à carne e ao sangue do meu corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna, flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem. E ao retomar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Deixa eu só fazer um comentário aí, a Isabel Vasselina. Aqui quando ele fala, né? No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Nesse trecho me faz pensar que outros seres estão nesse estado e que nós talvez não consigamos ver. Os mestres, né? Pessoas que estão aí na consciência crística, que têm essa elevação espiritual, que podem estar à nossa volta, estar próximos de nós, né? E a gente, por estar numa frequência mais baixa, mais densa, né? A gente não consegue ver, ouvir, sentir com os 5 sentidos. Talvez consiga sentir com o 6º sentido, né? Aquela sensação amorosa que a gente, acho que todo mundo já teve, né? Essa percepção. Às vezes até, sei lá, você começa a pensar em Cristo, né? Dá uma sensação boa, dá um ânimo, um relaxamento, né? Dá uma coisa que eleva espiritualmente a gente, provavelmente por conta dessa influência. Então, se a gente mantiver os bons pensamentos, as boas vibrações, a gente vai estar atraindo essa energia crística, né, dos mestres, seja Saint Germain, né, quem gosta de algum mestre, como ele fala, né, nessas cartas não é só o Cristo que está presente, outros mestres também estão, né? Então, se a gente se abrir para receber essa sensação, essa emoção, esse sentimento, eles vão estar próximos de nós.
ainda que a gente não consiga, através dos cinco sentidos, ter essa percepção. Mas assim como Cristo, né? Ele ainda estava encarnado, estava em meditação ali. E me parece que essa passagem deve ser aquela que o pessoal fala, né, na Bíblia, que ele foi lá enquanto estava uma tempestade no mar, né? E os apóstolos estavam no barco. E ele acalmou a tempestade. Então ele e a tempestade eram um, porque a tempestade é o próprio Pai, né? O clima, o tempo, tudo em volta, né? É o próprio Pai. Então ele e o Pai haviam se fundido e ele poderia controlar, fazer o que deveria ter sido feito, né? Naquela hora, naquele momento. Assim como as curas, porque um pouquinho mais para trás ele fala, né? O crescimento da semente da mostarda, que cresceu, né? E ficou robusta daquele jeito, não é tão milagroso quanto os milagres que eu faço. Então, fazer um milagre instantâneo ou esperar alguns meses ou anos, né, para uma árvore crescer, é o mesmo milagre, é o mesmo que o Pai está fazendo. Porque, como Cristo dizia, não sou eu quem faço, é o Pai em mim quem faz. Então, não era a personalidade, o personagem Cristo, aliás, Jesus. Né? Cristo já era a individualidade da vida, né? Como ele diz, ele mesmo era a vida individualizada. Depois daquele fã. No YouTube. Ai, meu Deus, eu tô assim. E aí ele mesmo já não é mais ego, né? Já não tinha mais o ego, já não era mais o ego ali, era só a vida individualizada. Oi, de Fatima, tô conversando com alguém. Muito bem. Oi, de Fatima, Oi, Roberto, tudo tudo bom? bom? Tudo e você? Ô, minha gente, olha, porque Recife não é para amador, não, viu? Não é para amador, não, é para quem tem raça. Eu estava lá em Boa Viagem, agora estou aonde, meu Deus, que eu nem sei mais. Acho que eu estou em Abreu e Lima agora. Hoje eu estou na casa de Mário, em Abreu e Lima. Cheguei há Ah, pouco tempo e amanhã eu vou embora já para outro canto. Não dá para quem quer, nem visitei os que quero. Todo mundo vai reclamando, ai, mas bom, é ruim, né? tá bom, abra o livro aí na página 115. Então, Isso, e agora a gente vai lá para o penúltimo parágrafo. Você deve entender. pronto, já sei. Ô, Já... Roberto, eu não sei se entendi bem aqui essa parte que a gente estava lendo. Parece que ele conta aqui que ele queria se. Parece que sempre que ele queria se acalmar, ele precisava se afastar, né? Das pessoas, né? Sim. Acho que Ele ia as para um pessoas não davam cantinho. tempo, né? Ficava todo mundo É, colado nele. Tinha que e, ficar e sozinho. essa. E será que. Tá. Eu pensei que tinha a ver com a própria energia humana, assim, que ele não conseguia. Não sei, que talvez estressasse ele de alguma forma, E, além das pessoas ficarem pedindo coisas, né? As pessoas sim, pediam, né? Cura esse, cura aquele, uma é, situação. Eu nunca tinha ouvido falar desse flutuar da caverna aqui, antes de ler as cartas. Está Não, na isso não Bíblia. consta na Bíblia. Eu me lembrava da parte do a caminhar sobre as águas, mas esse do flutuar, não. Hum. eu não li a Bíblia, Eu não li também assim, não. Só mas alguns trechos. acho que a energia das pessoas, né, como eram muito diferentes, muito baixas, né, acho que confunde assim. É, imagina, você está ouvindo um rádio. Aí um vizinho seu liga numa outra estação, uma outra música, um outro liga também lá uma música alta, outra música diferente de vocês dois. Aí vem um outro liga um outro sintoniza, né? Uma outra estação tocando uma outra música também tocando alto. No fim ninguém entende ninguém, né? É, E acho que ele, apesar da iluminação, da energia elevada, positiva, mas também mais sutil, né?
perto da Sabe energia que intensa, você né, sabe que das a pessoas. psicologia, Roberto, ela existe um tipo de personalidade humana que se chama vampiro emocional. Hum, E essas pessoas são tão estressadas e tão mal resolvidas emocionalmente que elas perdem muita energia com isso e elas sugam inconscientemente do outro. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes. Agora eu já consegui aprender a me proteger dessa energia. E você sai de lá esgotada, porque eles sugam a sua energia e você não percebe. E na época de Cristo, provavelmente, as pessoas eram muito sofridas, né? As pessoas sim. estavam atrás dele para curas. A hanseníase, a lepra na época, eles eram muito sofridos. Então, provavelmente, imagina, o Cristo, eles assimilarem toda a energia vital dele, que ele precisava sempre estar indo meditar e repor, que é um ancoramento que a gente faz. Então, a gente faz esse ancoramento para a gente recarregar essa nossa energia. Agora, eu já aprendi a me proteger depois que a gente começa a estudar as cartas, começa a estudar autoconhecimento. Então, você faz uma esfera de luz azul de proteção de Arcanjo Miguel. Aí não, você não sente nada. Aquela pessoa ela pode voltar até você e ela não consegue sugar essa energia sua Ela mais. não vai se alimentar da Porque sua energia, né? Mas sim é, daquele tubo de luz azul, né? isso, em cima de mim, em cima de mim. E aí eu converso com aquela pessoa, é a mesma pessoa, elas sempre voltam, né? E eu não sinto mais esgotada como eu sentia antes. Então, uma vez eu vi Arcanjo Miguel dando para gente, numa canalização, esse presente, essa esfera azul de proteção que a gente usasse nesses momentos que está chegando, né? Ou diante de alguma situação que você teria que entrar em hospital, por exemplo, hospital, você tem uma energia muito carregada, muito negativa. Você só tem doenças, você só tem pessoas que não sabem o que é as cartas de Cristo, não sabem a sua verdadeira realidade, não sabem, né? Então elas só reclamam, elas só sugam você. Então você se protege e agora, então, mais ainda, vou emanando luz, luz crística para eles. Então agora o contexto já é outro. Por quê? Porque você conhece o caminho das cartas e você consegue lidar com esses seres, você consegue equilibrar a energia que está naquele local. E é muito importante a gente fazer isso. Depois que eu aprendi as cartas, eu não saio de casa sem proteção e todo canto que eu vou, andando para a rua, pegando um táxi, um Uber, eu vou abençoando com as energias crísticas. E que o Cristo esteve em cada canto com a energia dele, abençoando cada um de nós. Todos somos filhos, para que o despertar possa ocorrer, né? Então, é uma coisa que todas as vezes que eu vejo os filhos do Cristo e ele vai para a montanha, eu penso nisso. Falei, olha, como o Cristo, mas eram multidões sugando ele, imagina, multidão, multidão, sim. Esse último filme do The Chosen, não sei se vocês já assistiram, já assistiram? Eu, Eu não sei se você se lembra uma parte do filme que ele passou quase que toda a noite atendendo as pessoas. E ele saiu esgotadíssimo de lá. Não sei se você viu essa cena, Roberto. não me lembro. Cristo, hein? O Cristo. Eu vi. Acho que é na terceira temporada que Terceira, mostra eu isso. assisti toda da quarta, a terceira eu não assisti. Acho que é a terceira temporada. Então, dessa forma, aí você começa a perceber, né? Realmente é totalmente energético a situação, né? É, muito bem. Quer falar, Rodrigues? Não, eu sei dizer que a Valéria, eu assisti a série, né, de Chosen toda, e realmente aliás, né, Cristo ele sempre estava esgotado por conta de toda a carga que em volta dele. E ele era muito consciente de que ele estava indo para Jerusalém morrer, né? Ele tinha consciência dos impedimentos, né, que ele
passava, né, através dos sacerdotes, né, a perseguição, as dúvidas dos próprios discípulos, né? Os discípulos não entendiam certas coisas que ele falava, então ele sempre estava. Eu vejo assim que ele no The Chosen, né? Ele transparece assim, ele está sempre tenso. Mas tem um momento lá do The Chosen que ele tá. Mateus procura ele para conversar. Mateus e Pedro, né? Mateus e Pedro. Mateus e Pedro sempre tiveram um atrito, os dois. Porque Mateus é judeu e foi trabalhar para os romanos como cobrador de impostos. E a primeira pessoa que foi vítima, vamos dizer assim, né? Que foi vítima, não, ela sofreu a intervenção de Mateus foi Pedro. Quase que eles perdem o barco, a casa, um problema sério lá. E Pedro tinha uma mágoa de Mateus por causa disso. E aí passaram um bom tempo caminhando com Jesus e os dois travados ainda, né? Aí Mateus procurou Jesus uma noite e Jesus fez Mateus enxergar que havia algo que estava os prendendo, né? Aquele problema emocional lá. E aí depois veio Pedro. Sim, aí Jesus fez Mateus enxergar. Aí depois veio Pedro tratar do assunto também com Jesus. E Jesus foi e mostrou para Pedro que realmente havia um entrevo, mas que Pedro deveria perdoá-lo. Eu até coloquei esse vídeo, eu fiz uma edição e coloquei esse vídeo lá no grupo. Fala de perdão, né? E aí Pedro caiu a ficha de Pedro também, né? E aí um dia Pedro foi lá e abraçou Mateus e dali para frente eles começaram a caminhar juntos, né? Mas até então eles tinham um entrega. E Jesus, no meio desse conflito todo, ainda conseguia fazer os discípulos, né, se reconciliarem, caminharem juntos, né? Porque haviam egos, né, inflamados e por tantas coisas, né? E Jesus sempre, apesar de toda a tensão, eu vejo que ele buscava esses lugares reservados, Rose. Ele buscava esses lugares reservados para recarregar as energias e para fazer um contato mais íntimo com a consciência, né, do Pai. Porque a gente passa isso todos os dias, né? E como a Valéria falou aí, da forma como ela trabalha, né, a energia dela, eu estava lembrando aqui que Cristo na carta ele diz assim: você vai passar, você vai caminhar e você vai passar as situações, mas se você conseguir se reservar um pouquinho, lembrar que na consciência do Pai você pode pedir ajuda naquele momento, eu garanto a você que essa ajuda virá. Então, o que é que isso nos ensina, né? Assim como a Valéria faz o exercício dela, né, de energia, a gente tem que lembrar que nós estamos na consciência. Lembrar mesmo, isso é uma realidade, isso não é uma ficção, isso não é uma teoria, né? Isso não é utopia, isso é uma realidade. E se a gente buscar se conectar mesmo, 100% do nosso tempo ao Pai, a ajuda virá de uma forma magnífica, impressionante. Os livramentos, né, as ocorrências que vão acontecendo momento a momento da nossa vida. Olha isso. Falei demais. A Não, gente se, a gente se É bom. empolga. Fala, Zona. é, tem umas coisas acerca de. Ontem aconteceu uma coisa interessante que foi assim: meu irmão acompanha muito a meteorologia e ele observou que havia uma mancha bastante vermelha chegando a Barretos. E ele sabia que essas manchas vermelhas eram tempestades e rajadas de vento. Aí ele, não sei exatamente, ele veio e pediu assim, olha,
vê se você desvia essa mancha que está vindo a Barretos. Mas assim, ele pediu. E me veio assim, que não dava, que ele tinha que passar por Barretos. Mas aí eu pedi, eu fui pedindo a Deus. Ah, havia uma entidade como um anjo da tempestade, e haviam muitos elementais, e aí era como se eu tivesse que simplesmente mandar muita luz para dissipar a, a densidade, aquela energia densa que estava atraindo. A tempestade, ela vinha exatamente para desintegrar essa, essas energias densas que estavam na cidade. E aí foi que eu comecei a emanar luz, 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 muita luz, e pedindo. E havia esse ser que eu observava e, e simplesmente veio e eu enviando luz, muita energia para diminuir essa energia muito densa, dispersar de certa forma, porque eu não consegui desviar a, a tempestade em si. Ela passou, mas ela não foi tão. Meu irmão via como se tivesse ficando mais verde e azulado no. Mas assim, teve que passar, teve que ocasionar algumas coisas, mas assim, aquilo que era, parece que era previsto pela cor, não foi tão intenso. Teve uma outra ocasião, alguns anos atrás, chuva muito forte na região paulista e que ficou por vários dias, até que um amigo meu, ele falou assim, você não vai fazer nada? Eu falei assim, mas o quê? Eu nem sabia. Aí ele falou assim que parecia haver no litoral, no mar, parecia haver uma grande, um grande, esses objetos que, um caldeirão, como um caldeirão de sopa. E aí ele via esse caldeirão assim sobre o mar, ocasionando essa chuva que chegava ao ABC Paulista. E aí foi interessante que havia muitas cobras e lagartos. E aí ele pediu para eu trabalhar. E aí eu fiz psicoterapia. Aí no outro dia a chuva parou. Eu tinha começado na quinta, parou na terça. Mas então eu entendo que assim, ela só chegou ao meu conhecimento porque havia necessidade de ocorrer algumas coisas e ocorrer. Da mesma maneira que eu não podia desviar essa energia, mas eu poderia diminuir a intensidade. Por isso, a nossa luz é muito importante para essas coisas. Então, eu até agora estou assim, me sentindo bastante estranho. Mas é isso. Não duvidem que todos nós temos a possibilidade, a capacidade de emanar luz suficiente para modificar os eventos, porque tudo é energia. Eu acho que a gente não pode tirar o karma e nem a caminhada do que está acontecendo, né, Celina?
mas eu acredito que a gente pode amenizar o sofrimento da humanidade. Porque eu tenho pacientes com câncer grave, com muita dor, e eu emano energia para eles para isso. Eu não quero interferir no karma deste senhor ou desta senhora. Mas pai, mãe, vida, amenize um pouco a dor, minimize um pouco a Essa, dor desse ser. E ele ouve, ele diminui essa dor. Eu percebo que a dor diminui. E a o mesma coisa com hospital, a chuva que você falou, né? As guerras, eu emano luz para Israel, para a Palestina. Não que eu vou acabar com aquela guerra, mas que minimize o sofrimento de todos aqueles que estão envolvidos, né? Que essa energia possa, de alguma forma, haver um equilíbrio, alguma harmonia dentro de toda desse pensamento de guerra, sabe? De querer maltratar o outro. Então, que envolva essas pessoas que estão com esses pensamentos, que elas possam, dentro do campo áurico delas, entrar esse tipo de energia na energia vital delas. Então, para que pouco harmonize um pouco esse campo energético de lá, né? Isso a gente pode fazer, acho que a gente deve fazer. A sim. gente não está alterando o karma, a gente está misericórdia, a gente está pedindo misericórdia para aquela situação. E eu entrego na mão de Deus, Pai, Mãe, vida. E eu entrego a Ti, Deus, Pai, Mãe, vida, Criador do universo e de todos os seus filhos que estão precisando neste momento, né? Então é dessa forma que a gente tem que ajudar, né, os nossos irmãos, o nosso planeta, principalmente, né? A nossa Amazônia, eu fiquei chocada quando eu vi aquele rio nosso Amazonas sem água, secou. Pantanal, os jacarés, um está comendo o outro. Que isso, gente? Estamos orando, temos que jogar luz, proteção, aquilo para que se revitalize o habitat de todos eles que estão lá. Eles são irmãozinhos nossos, são filhos, nós temos a obrigação de protegê-los. Onde que estavam os seres humanos que estavam lá ao redor que deixou isso acontecer? Então, é uma coisa que nós precisamos cuidar da natureza, de Gaia, emanando luz o tempo todo. Nós estamos aqui para isso. A nossa caminhada do Nós despertar estamos aqui para pelas cartas foi para isso. E nós temos essa energia vital para trabalhar com isso, né? Então, eu estou aqui em Barretos e, por ocasião da internação do meu pai lá na Santa Casa, veio muito, muito, muito forte eu abençoar e emanar muita energia para todo o Sistema Único de Saúde do Brasil. É como se eu pudesse estar acima, percorrendo todas as instituições, todos os postos de atendimento, todos os hospitais, assim, e emanando para diminuir aquela energia muito densa que está no sistema, né? Então, e da mesma maneira que meu pai foi atendido no Hospital do Amor para fazer uns procedimentos de, de ressonância, e naquela ocasião também veio muito forte emanar energia para dissipar parte daquela energia, daqueles energias muito densas de sofrimento e dor que estão ali naquele local por conta da egrégora, né? Então foi assim muito forte emanar muita, muita, muita energia. Assim, mas tinha tanta, eu percebia que havia um fluxo de energia muito grande e ao mesmo tempo haviam seres maravilhosos assim que estavam ali sustentando aquela questão toda. Então, assim, a gente nunca pense, porque há tantos seres, tantos anjos ao nosso redor, esperando apenas que a gente tenha consciência da possibilidade de ajudar as pessoas. Então, não é uma coisa.
Nunca, nunca a gente deve pensar que somos pouca coisa, porque nós somos filhos da fonte. O que ele podia fazer, a gente pode fazer. Apenas não duvide, porque foi feita uma lavagem cerebral pela matriz, pelos seres ruins, para que a gente não percebesse o nosso próprio poder. Foi sempre dito que nós tínhamos que estar, não tínhamos possibilidade, que a gente dependia sempre, mas a nossa iniciativa traz para nós o poder do Pai. E você se torna alguém interessante nisso. E você peça proteção e você mantém, é igual a Valéria está falando. É isso que nós temos que fazer. A gente pode mudar muito, tudo praticamente, dependendo do nível de nossa consciência e do nosso querer. Felipe, eu vou pedir Isso para cavalo. você. Se você vai falar, deixa o microfone aberto. Se não for, eu pedir para você fechar, porque tem alguém está Não. falando alto aí. Mas pode falar. É os meninos aqui. Meninos, meninos, perdão, queridos. Imagina. É, esse cavaleiro falou aí, eu estava lembrando na primeira carta, ele, depois que Jesus sai do deserto, né? E ele passa pelos três episódios lá, ele, ele, depois do terceiro episódio, ele cai em si e aí ele lembra, né? Eu aprendi tantas coisas, né? Agora, há poucos dias, né? Há poucos dias e eu havia passado por essa experiência, ele caiu em si e disse, não, agora eu vou para frente. Aí ele diz assim, no parágrafo terceiro da página 54. Lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia da vida das pessoas, não era essa mesma angústia que os obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrar a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência. Então, realmente, então, a gente pode sim, né, ajudar, interceder, pedir ajuda para os nossos irmãos, seja lá onde eles estiverem, quem forem, né? E lembrando que a vontade do Pai ela é suprema, né? E que a própria humanidade ela cria as suas circunstâncias, né? A gente pode interceder com certeza, né? Como a Valéria disse, né? Como a Celina manifestou, tá certíssimo. Mas temos que ter essa consciência. A gente intercede porque a gente sente a necessidade, o amor, o carinho, o afeto, né? E o desejo por eles. Mas lembremos que existe, sim, uma um mal, né? Uma ação que vai suceder a isso, né? O caso lá do Rio Grande do Sul, né? Que acho que foi até motivo de debate aqui, né? Na reunião. Mas enfim, né? Que a gente pode clamar por eles, com certeza. Eu concordo com as meninas aí, tá tudo certo, é isso aí mesmo. O pai vai fazer a vontade, né? Ele quiser aí. Mas isso é a compaixão, né? Que a gente tem que ter, a caridade, né? Tem que ter. Porque o erro que o outro cometeu, tudo bem, ele está passando pela colheita, né? Mas a gente pede para que ele tenha sabedoria, né, nessa colheita, que ele possa aprender a lição dele o mais rápido possível, né? E que o sofrimento seja minimizado, né? A dor vai acontecer, mas a sensação de sofrimento, né, seja mais aliviada. Você sabe que a medicina do SUS, eu trabalhei lá há quase 30 anos.
A medicina do SUS é uma das melhores medicinas que existe no mundo, no Brasil. Você tem de tudo ali, todas as tecnologias, transplantes de vários órgãos, robótica. E é muito interessante que eu chamava muita atenção dos meus pacientes, porque eles reclamam muito do SUS. E aí eu chegava para eles e falava: você sabe o significado de você reclamar? Você sabe o que significa a palavra reclamar? Falando com eles, né? Aí eles falavam: não, não sei o que que é isso, doutora, né? Aí eu falava para eles: reclamar é você orar para Deus e pedir 2 vezes essa coisa ruim que você está falando. É isso que significa reclamar. Ai, doutora, mas é isso? É, por isso que vocês vão perder o SUS. Por isso que cada dia o SUS está pior. Vocês não rezam pela saúde do país. Vocês não rezam por vocês mesmos. Vocês só reclamam. Vocês têm que agradecer a Deus. Tudo que vocês têm aqui de graça, vocês não teriam condições de achar isso em lugar nenhum. Os Estados Unidos não tem essa saúde. Não tem nada de graça lá. Tem gente que perde a casa, perde o carro, eu explico, né? Aí eles começam, né? Aí eu falo para eles: vocês têm que orar pela saúde do SUS. Orar e agradecer. Vocês vão ver a qualidade de saúde que vocês vão ter daqui para frente. Eu sempre vou buscando atrás desse paciente que está doente. Ele está doente, ele não está doente só fisicamente. Ele está doente espiritualmente, porque ele não tem fé mais. Ele não tem fé em ninguém, nem nada. Nem na família dele, nem no vizinho, nem no médico, nem em ninguém. Então você tem que implantar dentro dele uma confiança nele próprio. E à medida que eu fui fazendo isso com cada um deles, principalmente o paciente que tem hanseníase, porque eles falam: é aquela lepra da igreja, da Bíblia, né, professor, né, doutora? Eu falei: é. E isso traz sabe, um preconceito para eles enorme. E É, aí você sim. tem que trabalhar isso dentro deles para que eles possam compreender que as coisas têm cura, cura psíquica, cura emocional, e você cura tudo. Você cura tudo quando você vai por essa linha. Então, nada mais é do que você trazer para dentro do outro essa fortaleza que é o divino dentro dele. Só que ele não sabe o que é isso. Então, às vezes, você nem pode falar em Deus, porque cada um tem a sua religião. E aí você entra no campo da religião. Então, eu não entro pelo campo da religião. Eu entro no campo da gratidão, sabe? De você pedir o melhor para você, para sua família, e agradeça. Agradeça a Deus que está no céu e dentro de você, eu falo para eles. Eles olham assim, meio por mim, mas a gente tem que ir falando, jogando a sementinha da gente. Eu falo isso para os meus alunos quando eu dou para eles aula de hanseníase. Tem uns que ficam atrás e perguntam assim: senhora, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. A senhora é crente? Eu sou muito religiosa e crente, né? Aí eu falo para eles: sou crente. Crente que um dia vocês vão estar no consultório de vocês, no hospital, atendendo alguém e vai lembrar de tudo isso que eu estou te falando. Porque se vocês ficarem achando que a robótica vai curar o paciente, não vai. O que vai curar o paciente é você curar ele no seu corpo, no seu emocional e no seu espiritual. E o espiritual que eu digo não é você falar de Deus e de religião, não, de que ele tem poder para ele se curar. É dessa forma que vocês têm que trabalhar a medicina daqui para frente. Porque se vocês não fizerem isso, vocês são uma geração do futuro. E a medicina vai ser isso. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar para trás. Eles ficam até com medo já, sabe? Mas eu trabalho muito isso com eles, para ver se abre a cabecinha desses jovens de hoje, né? Eu falo para eles: o que vocês têm de inteligência não vai curar o paciente de vocês. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo. E aí tem alguns que vêm até na minha sala querer conversar comigo a respeito disso. Eu até falo tudo para eles, né, o que está acontecendo. E tem outros que não querem saber, mas tem vários que me procuram. Então, nada mais é do que você abrir o coração do outro e falar com ele dessa forma, que ele tem poder.
E ele tem energia para criar e destruir ao mesmo tempo. E isso é uma lei do universo. Não é de ninguém, não é de Deus. Deus é o próprio universo. Nós não estamos falando de religião, eu falo para eles. Nós estamos aqui capacidade de entender o que que é uma física quântica. Vocês têm esse intelectual para isso. É dessa forma que Deus age. Não é rezando lá o terço, não. Não é nada disso que vocês ficam falando e tirando sarro da minha cara na aula. Deus só acredite. O Mas professor é isso, acredite. gente. E a vida é linda. E depois que a gente fez a caminhada de Cristo, gente, para mim eu não consigo ver energia desqualificada ao meu redor. Eu sempre vejo a energia crística em ação. Sempre. Legal. Tá bem. Continuamos? Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai, consciência universal. Pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal. Mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Isso é o ego em ação, né? É. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física, o cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é o estado de que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. É bem profundo tudo isso, né? Esses dois últimos parágrafos aí. Mas é uma reflexão, né, que cada um deve fazer, se puder levar em meditação, levar para dentro de vocês, né? Porque são estados que a nossa mente consciente não percebe. A gente não pode perceber isso com a nossa mente intelectual, com a nossa mente egóica. E aí o único jeito é fazer silêncio, né? E deixar que a energia dessas palavras, a consciência da energia dessas palavras possam penetrar no nosso ser. Porque realmente tem muita profundidade aí, mas eu não consigo expressar em palavras também, né? Então acho que é só no silêncio da meditação que a gente consegue captar essa profundidade. Ele diz, inclusive, aí, né, Roberto? Ó, o cérebro já não está no controle. Então, Sem o é cérebro, um, como que eu posso me comunicar? então, realmente é um estado do que realmente é, né? O que realmente é. E aí é só no É, silêncio mesmo. eu repete a afirmação que você fez logo depois da fala do Rodrigues, Roberto.
Aquela afirmação antes de começar a leitura? Não, você falou algo sobre a mente. Ah, Sem a mente, haveria uma dificuldade de Depois que eu falei você. agora, Roberto, você disse outra frase aí. sobre É, traduzir em a mente. palavras, não tem. É só no silêncio mesmo, né? Que a gente Não, consegue. é antes disso. Foi uma Fica aqui. afirmação acerca de sem a mente. Sem a mente eu não conseguiria me expressar para vocês, né? Isso é uma falácia, é um erro. Essa afirmação você tem que realmente, porque existem aspectos do campo mental que, quando você chega a uma determinada frequência, a, você pode se comunicar realmente. A gente está chegando nesse nível em que você consegue, não é necessário a tua mente. Você está ligado aos 7 dons do Espírito Santo. Não precisa mais se manifestar. Seu ser todo leva a sua energia, o pensamento. Não é mais a mente inferior, que é domínio do ego. É a mente superior, que alguns chamam de a, o mundo de Platão, o mundo das ideias, e a partir daí você pode criar tudo e manifestar sem a necessidade do pensamento restritivo que a mente gera, porque tudo tem que estar no seu quadrado. A gente está no momento em que nós estamos alcançando aquilo que as pessoas chamam de dons do Espírito Santo, aquelas 7 virtudes, que a gente pode, em algum outro momento, falar, mas não são dos 4 corpos inferiores. Esses dons, alcançados pelos discípulos no período de Pentecostes, 50 dias orando em jejum, você atinge um outro nível, os corpos espirituais, não mais os 4 corpos inferiores. Então, assim, a mente, ela deve ser considerada de uma forma mais, vai ser considerada, vai ser natural, a gente não precisa pensar, a gente vai alcançar esse nível na medida em que a nossa consciência aumenta a nossa frequência e, consequentemente, a capacidade de entendimento, de conhecimento aumenta. E então é isso. É o que, A Celina, fala, ah, é o que ele fala aqui, que sai, emerge da condição física. O estado de isso, percepção e compreensão transcendente sai, emerge da condição física. isso. Isso Quando isso, exatamente, os dons do Espírito Santo, que são, no momento, são definidos como 7, mas há mais. Mas dentre eles, a telepatia e a manifestação do seu pensamento através de uma forma mais elevada, em que não vai haver mentiras, não vai haver a possibilidade de a gente colocar a gente vai se colocar apenas a verdade. A gente está chegando, alguns estão chegando nesse nível assim, em que seu ser
manifesta isso para toda a realidade. Você vai se manifestar através do sentimento daí, não da palavra. Mais do que o sentimento. É um estado de Vai. transcendência interessante, Hum, que não é difícil colocar em palavras mesmo. é. Continuamos? Enfim, Continuamos. Então, vou ler de novo esse pedaço. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente sai e emerge da consciência da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é o estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que é, o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar. Só queria Opa, acrescentar aí que esse parágrafo que está em negrito aí, né, esses três parágrafos, quatro parágrafos, eles, eles estão em seguida, né, do que ele disse anteriormente, que ele está falando aqui de uma condição, começou na página 115, que ele estava falando sobre esse estado que ele estava, né? Lá no parágrafo segundo, ele diz assim: enquanto eu estive nesse estado espiritual de transcendência e consciência humana, toda a consciência física desapareceu e foi levado em êxtase à corrente universal da vida. Aí ele diz assim, no último parágrafo: a consciência humana pode receber a inspiração da consciência universal, mas é misturada à condição humana e frequentemente é interpretada segundo o conhecimento já do que já controla o cérebro. Então, ele está dizendo aqui, de forma mais profunda, com certeza, né, que a nossa condição humana, ela realmente vai interferir nessas questões. Então, a gente tem que entender que a nossa percepção humana da consciência universal, das revelações, dos mistérios que estão aqui nessa revelação da consciência, ela pode ser, ela pode não. Ela é ela sofre interferência da nossa condição humana, eco-humana, né? Egóico-humana, entendeu? É isso que eu estou entendendo por motivo dele ter dito, né? Essas palavras aí, para a gente entender que não é intelectualismo, não é intelectualismo. Realmente é uma coisa fora de tudo que a gente pensa que sabe, né, e conhece. Por isso que ele fala, lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida. Por quem? Pelas atuais crenças fortemente arraigadas. Então, se a gente está em meditação, recebe uma inspiração, recebe um flash de conhecimento, imediatamente o ego já entra dizendo, ah, mas isso não é possível, isso nunca vai acontecer, isso daqui a 1000 anos, né? Isso não é para hoje, não é para agora. E aí vai enrolando, vai protelando. Quando na verdade a coisa é para o instante, né? Para esse momento. Quer falar, Oswaldo? Não, tá de boa. Bom, e é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Quando receber a inspiração, não deixar o ego ficar cobrando lá com a gente, porque é a nossa mente, né? Ó, é nesse ponto que eu acho assim, Roberto, que a gente precisa até estar alinhando isso. Eu acho o seguinte, a fórmula
de compreensão que me vem, ela é original e calça tão somente na minha consciência. Ela cabe só na minha consciência. E quando eu tomar conhecimento, a consciência disso, e aquilo que eu não entender, eu levar para a meditação, mas eu guardar isso comigo e trabalhar isso para compreender isso com mais facilidade, a nossa rentabilidade na carreira espiritual ela vai ser melhor, ela vai ser mais eficaz. Hoje, por exemplo, nós aquietamos a nossa mente na meditação e daqui a pouquinho nós vamos contar o que aconteceu. Yeah. Olha aí a situação. Aí nós vamos contar o que aconteceu. E aí quem tomou conta da situação é o historiador. E quem conta a história? Não é o nosso ego? As histórias só interessam ao nosso ego. Na espiritualidade, quando ele fala que a gente emerge dessa condição humana, porque aí já não tem mais, você já não tem mais tino de pensamento próprio. Você acredita tão piamente que você já não vai tergiversar para compreender aquilo que veio. Não, você já compreendeu e a verdade ela passa a ser, ela é. E aí nós passamos a viver 100% no presente. Essas histórias que às vezes vêm na nossa mente, ainda são histórias da nossa condição, das nossas crenças. E nós estamos pelejando para nos limpar dela. Então, muitas vezes, o Cristo teve uma vez que, numa meditação, acho que eu já contei isso uma vez, que ele me perguntou, eu perguntei para ele como eu poderia fazer para eu avançar no meu caminho, para eu ter melhor clareza, uma melhor compreensão da consciência da mensagem que ele estava trazendo, que às vezes eu estava tirando muito tempo, e às vezes eu ficava um dia todo remoendo e eu não conseguia entender aquilo que eu estava querendo entender. Aí, na meditação, veio uma coisa bem diferente para mim. Quando é que você vai tirar um tempo para você? Porque tudo que vem para você é para o outro, não é para você. As desconformidades você enxerga só no outro, mas o que está sendo mostrado para você não está no outro, é você. Então, por que você vai ainda debater contra isso? Assim, um diálogo interno fortíssimo, para poder eu compreender, porque, como diz o Paulo, até nos termos grosseiros que ele usa, assim, que a gente usa de vez em quando, que é no nosso dia a dia, ele fala assim, se não for com corretada na nuca, a gente não vai compreender. Então, eu penso assim, isso aqui, ó, esse estado transcendente aqui, por que mistura a inspiração? Nós recebemos a inspiração. E isso é fato. Todos nós recebemos mesmo, todos os dias. E essa é a inspiração que nos move. Em tudo que nós estamos fazendo, é na vivência com a família, com os vizinhos, com a comunidade, é no trabalho, no caso aí da Valéria, lidando com os enfermos aí do corpo, a Isabel também, a Mitico, que trabalha com as pessoas direto, que tem esses problemas manifestados. Então, a gente vai lidar com isso. E quando vem as situações, para nós temos que acreditar no novo que vem lá na hora. Eu não posso ir lá, por exemplo, para o trabalho e pensar, eu vou planejar, eu vou ler aqui, vou me preparar para falar, isso aqui já era. Isso aqui não vai surtir efeito nenhum. O que é do pai é novíssimo, é na hora, é aquilo que está precisando no momento. E às vezes isso ainda toma muito, muito frente das minhas formas de enxergar as coisas. Estou falando aqui especificamente da minha percepção, que eu ainda sinto muito isso. Mas aí o Cristo disse para mim, porque tudo que vem para você é para o outro, não é para você, quando é que você vai resolver pegar para você? Então, aí foi que eu fui compreendendo que a percepção que me vem é original, é para mim. É o Pai no meu interior falando para mim.
Muito embora as minhas imaginações distorcidas jogam lá no outro. Mas não é o outro, porque ela acostumou a culpar o outro, ou a enxergar a imperfeição no outro. Os meus olhos acostumaram a enxergar a imperfeição nos outros. Por isso que a minha mente ela ficou viciada nessa análise das experiências. Agora, o que está fazendo a nossa mente agora? Eu compreendi muito bem quando você afirmou que sem a mente elevada você não consegue expressar. E realmente é o seguinte: quando nós estivermos com essa mente totalmente reconstruída e voltada para a fonte, aí sim nós vamos poder expressar. Expressar, porque aí a expressão é da mente supra, é da consciência supra, e ela não vai ter o empecilho dos pensamentos próprios criado pela minha mente humana a partir das coisas que eu experiencio. Então, eu vejo assim, nós estamos aqui como viajantes ainda estudando o mapa do caminho. Caminhos íngremes estão esperando a gente aí pela frente. Nós não passamos nem pela primeira tentação do deserto ainda, que o Cristo saiu do deserto. A gente ainda vai. Porque a gente, presta atenção, a gente recebe uma faísca de entendimento. O que é que toma conta de nós? A exaltação. Por conta da alegria que aquilo provoca. Por que as pessoas reúnem família naquele momento ali de alegria? Eles querem tomar cerveja, querem tomar vinho, querem tomar... por conta dessa exaltação da alegria que é muito forte. É o emocional muito forte. Agora, como que eu posso falar que eu já venci isso? Eu não consigo ainda, eu não consegui isso aí. Então, eu ainda sofro muito o fenômeno da exaltação. Então, eu não passei nos crivos nem da primeira tentação. Eu tenho certeza que não estou pronto para ela ainda. Mas, assim, todos os dias tem um ensinamento de uma cor. Ó, essa aqui é a cor violeta hoje que você está vendo, está aprendendo sobre ela. Ah, essa ali é a outra cor, mais laranjada, já saindo violeta, indo lá para aquela dourada, mas você ainda não é lá, não é aí ainda. Mas então acalma. Se você achar que você já compreendeu, repreenda esse pensamento, porque esse pensamento não é da consciência divina. Consciência divina está deixando você sempre com fome. Sempre com fome. Você nunca vai estar fastidiado. Então, eu vejo que o que ele está falando aqui, nesse estado aí que nós estamos almejando, não vai demorar, porque depende só de nós. Só depende da gente. Mas quando a gente chegar nesse estado aqui, é o que ele fala, você não vai ficar mais estarrecido com os milagres. Não, ele vai ser uma condição natural. Você não tem que ficar espantado com milagres. Não, você entrou na vida abundante e ali o milagre é uma situação natural da vida. Uma constante. Todos os dias você recebe esses milagres. Você que não sabe identificá-lo, não sabe vê-lo. É isso que, às vezes, eu compreendo nesse sentido também, mas na linha que o Rodrigues falou aí, das meninas, só corroborando o que todo mundo já falou, que eu compreendi muito bem, e realmente é isso que a gente tem que buscar. E só a vivência vai nos levar a esse caminho, não tem outra coisa. Sim. Só fazendo uma colocação para acrescentar, eu queria a ajuda do Rodrigues para achar a página na carta 1, onde ele fala sobre a palavra, a importância da palavra. 42, sim, 42. Tá, 42. Deixa eu ver se é 42 mesmo. É, Tá, segundo parágrafo. tá ótimo. Uma das coisas que eu percebi bem claramente é aquela questão sobre, vá para o céu, já ficou mais tranquilo para mim.
E isso é uma coisa. A outra é que quando a gente atinge um determinado aceitação, você começa, percebam, nós todos começamos a ter mais cuidado com a maneira como a gente se expressa, porque a gente começa a uma diminuição da maledicência que a gente expressa. A, vem a nós, pelo menos para mim, foi assim, bastante forte o cuidado com a maneira como a gente se expressa. Então, a questão da aceitação, que é uma frequência de 350, logo em seguida é a razão e depois vem o amor, a gente começa intuitivamente, muito fortemente, a ter mais cuidado com as expressões que nós utilizamos. Então, é uma percepção que você vai tendo quase naturalmente de que existe a necessidade a manifestação verbal seja mais adequada, mais elevada. Então, a gente pode perceber, num determinado momento, que a gente tenta evitar até chegar a um ponto natural de não utilizarmos palavras de baixo calão, de não vir ao nosso pensamento manifestações, expressões de pensamentos de baixo calão sobre quaisquer situações. Isso é uma questão bastante importante, interessante, porque a palavra, ela é muito poderosa e ela está ligada ao chakra da garganta. O chakra, esse chakra é a sefira oculta da Cabala e que ela tem o conhecimento. E nos livros de Telos, lá, eles falam sobre o poder da palavra. E por isso mesmo tem que haver uma adequação que ocorre naturalmente no nosso processo de elevação espiritual, que envolve exatamente diminuir essas palavras de baixo calão que normalmente são comuns a todos nós e porque aí é muito perigoso. Quanto mais elevada a nossa consciência, cada palavra que nós colocamos para o todo, ela volta muito forte. Às vezes, num impacto bastante interessante, para não dizer outra palavra. Mas é isso. Então, assim, quando a gente começa a perceber, chegar a um determinado ponto da nossa evolução espiritual, a gente começa naturalmente a evitar palavras de baixo calão, até que você comece a se referir às coisas de uma forma desagradável. Esse é um ponto importante. A palavra, porque está aqui. A garganta, o chakra da garganta, ele está no corpo inferior. O entendimento, a compreensão, a intuição, ela está nos chakras superiores, que estão ligados ao eu sou, a alma, a alma Atma, a alma superior. Então, quando começarem a perceber um certo desconforto na utilização de palavras de baixo calão, vocês perceberão que estão num nível
para atingir um outro estado de consciência, que está ligado exatamente aos chakras superiores, que estão ligados à alma superior, ao eu sou. Continuamos? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Antes de continuar com esta narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular Parte. e individualizada, tornada visível. O Oswaldo vai falar, ia falar, não? É o que Não, já não, falou, não. né? Não, É o não. que tu já falou, na verdade, né? Um estado de consciência particular e individualizado, tornada visível. Tive de descer do meu estado, do meu atual estado de consciência de amor universal, para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que, quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo o que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era. Uma fase nova da existência individualizada na Terra. Só um minutinho aí, o Rose. Uhum. Aí, esse início do parágrafo aí, é embaçado isso aí, né, gente? Olha só. Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Gente, que coisa complexa é essa? Você entender isso aí? Eu tô aqui, eu tô embaçado aqui, Você viu que para perplexo. poder falar, você viu que para falar da verdade, ele tem que estar na experiência, ele tem que estar. Olha, ele teve que voltar lá na experiência para ele falar aquela língua, porque já está num nível muito mais elevado. Então, lá, ele teve que voltar no arquivo morto, para ele papirar naquilo lá. E lá, papirando, ele estava revivendo aquela vida daquele momento que aconteceu aqueles fatos. Pois é, E mas ele, ele diz aí que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, Uhum. que remonta ao momento da Sim, criação. Coisa louca isso, gente. Mas quando ele diz que remonta o momento da criação, é porque desde o início ele já tinha essa missão. E como a Aí é missão dele embaçado, não hein? ficou completa, ele teve que voltar. É, e desde o momento da criação daquela experiência que ele está contando aqui. Também do tempo de vida dele, lá na Terra. O Desde o momento da momento da criação é criação dessa Agora, experiência. o que eu achei incrível é que ela continua impressa de maneira duradoura, né? O que você aprende não vai jogar fora. Vai Fica continuar, fica guardado. escrito, né? vai continuar guardada, porque ela está, nossas experiências, nossas experiências
a experiência de toda a humanidade está impressa em nosso DNA, naquilo que eles chamam de DNA lixo. Cada uma das experiências, de cada uma das nossas vidas que tivemos, elas estão guardadas e são expressas no DNA. Ela é mantida no nosso DNA. E isso ocorre no planeta, com o planeta, com todas as interações dos seres neste planeta, e aí isso vai reverberando para todo o universo, porque isso é uma verdade. É se a gente pensar que ele está num estado de consciência de amor universal e para falar conosco, para, né, manifestar de novo, ele precisa sair de onde ele está, que é um estado de consciência de amor universal, né? Para falar conosco, ele precisa experimentar isso de novo, né? Então, realmente, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Muito E fácil mostra não, onde deve a ser gente uma. está, né? Muito fácil não, deve ser desconfortável, né? É, Rodrigues, por exemplo, se você passou por experiências que levaram você a transcender, por exemplo, aspectos da raiva, você já não se conecta com esse tipo de emoção, a raiva. Então, você fica impassível, tranquilo, diante de uma situação que pessoas estão ali brigando, raivosas e comentando fatos, sei lá, políticos, ou você fica tranquilo. E aí vem alguém e lhe interpela você. Porque como que você pode estar nessa tranquilidade e tudo? Porque você passou por aquele processo e já não se identifica mais. Então as pessoas elas ficam bravas e com aquela atitude de indiferença, digamos assim. Imagina um ser da estatura e frequência de Cristo diante das mazelas que a gente se permite vivenciar aqui. E ali, ele, para transmitir a, como as pessoas, para colocar a, a compreensão dele sobre o fato para você colocar o fato de por que você está indiferente a essas situações de horror que as pessoas trazem à nossa consciência pela televisão, por outros meios, é muito difícil você explicar isso de uma forma que as pessoas vão compreender, porque elas estão num estado de consciência mais baixo que o seu. Então, para você explicar, você tem que baixar o tipo de linguagem, a forma como você se expressa, para deixar razoavelmente inteligível aquela situação de desapego que você manifesta. Imagina um ser como Cristo tentando explicar. Por isso que ele precisou de um canal. Não, mas agora tá mais claro. É porque assim, o que eu estou entendendo, né? É nesse momento aqui, né? Sem a meditação, é que é como se a gente estivesse num nível, né? Nós estamos num nível avançado e você precisa passar para ensinar alguém, algum amigo, alguma pessoa. Você precisa passar pela mesma experiência. Só que você vai passar pela mesma experiência
com um nível avançado. Mas você vai sentir aquele incômodo, né? Você vai ficar com aquele desconforto de ter que passar por aquilo de novo, né? É o que eu estou entendendo que à primeira vista, assim, né? Tá mais claro para mim. A gente está no nível avançado e para explicar para outra pessoa, eu retorno àquele estado anterior. Embora eu não me contamine mais, né? Não reaja da mesma forma, porque eu já estou avançado, mas é desconfortável você ter que passar por isso de novo, né? Por aí que eu estou entendendo. E para a mente a gente sabe, né? A mente, ela, pelo menos a nossa mente, né? Não vou dizer do Cristo, mas a nossa mente, ela processa, né? Hormônios e coisa e tal, de tudo que a gente está lembrando, porque para ela não tem passado ou futuro. Não é uma imaginação, é para ela é sempre o momento presente. Então, mais para frente aqui ele fala, né? Se você vai contar uma coisa que aconteceu com você, que é triste, que é desagradável, seu corpo se contrai. A expressão do rosto, né, fecha. Se você vai contar uma coisa alegre, uma coisa engraçada, você está rindo junto já. Então, para o corpo é sempre presente. Aquele pensamento, aquela emoção, ela é presente. E o Cristo, ao contar para nós, ao explicar para nós o que aconteceu 2000 anos atrás, ele revive esse sofrimento de 2000 anos atrás. Por isso não é fácil para ele, né? Porque ele precisa contar para nós em palavras. Ainda que ele tenha a mente dele tão superior, a nossa não é. Então, como a Celina falou, né? Eu preciso me comunicar com vocês através da minha mente, porque a mente de vocês é semelhante à minha. Se a gente já fosse seres espirituais iluminados, com certeza a gente não estaria usando o Zoom. Uhum, com certeza. Então, o que tem para hoje é eu abrir minha boquinha e falar, né? E tem que ligar o som ainda, porque se o som não estiver ligado, vocês não vão ouvir. É o que tem para hoje. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, porque é o que dá para ser feito, né? Mas aqui no caso do Cristo, ele está sentindo as dores daquilo que ele passou, né? Ele está relembrando essas dores e está dizendo o quanto é desconfortável para ele isso. E ele fala, adverte a gente, inclusive, que é perigoso fazer essa volta, né? Para nós, por exemplo, não é bom voltar no seu estado de onde você saiu, porque nós estamos ainda curando as nossas feridas e ela ainda está com aquela camadinha da derme fininha, qualquer papelzinho que riscar ali já reabre a ferida. Então, nós ainda não temos uma pele robusta ali, restabelecida em cima de onde era a ferida. Nós estamos curando. Então, para evitar que elas reabram de novo e dê muito trabalho para se fechar, a gente deve evitar voltar lá. Quando a gente volta, é nítido, nítido. Esses tempos atrás, eu encontrei com umas pessoas do meu convívio anterior, lá da religião, e aí eles começaram a falar de assunto de lá, só de eu ficar ouvindo, as minhas frequências baixaram. Você entende? E você tem que cuidar demais, porque senão, quando você pensar que não, toda hora vem um convite de não é isso, não foi assim, não é assim, não é. Você tem que tomar muito cuidado, Fique porque arrastando. um aham que a gente responde ali, você já abriu as portas e lá se foi as suas pérolas. Foi atirado aos porcos. As pérolas da paz, da tranquilidade, da alegria interior, ó, elas esvaiam assim, ó. Aí, meu filho, para reconstruir aquilo ali, eu que eu diga, viu? Você sabe, Oswaldo, você está falando isso? Eu tenho uma facilidade enorme de me recuperar quando eu encontro os meus pacientes que eu falo que são os vampiros emocionais. Mas quando eu encontro esses meus amigos, como você está encontrando, esses eu tenho uma dificuldade enorme de retornar a minha energia de novo. É impressionante É a impressionante. diferença. É impressionante mesmo. E é aquilo Olha, que você falou. Se você falar um ran-ran, aham,
já era, Já era. já É era. impressionante, é isso mesmo. Eu concordo com vocês. E o Cristo fala assim que, A e o gente não Cristo fala consegue também, mais se conectar com essa turma mais. É uma coisa que, né? Você não consegue mais. A gente é, não tem mais energia para e o- isso. isso mesmo. E o Cristo ainda nos adverte que não é bom a gente ficar perto das pessoas em guarda contra elas. Você não pode, porque aí você está querendo se diferenciar delas ou então se colocar numa posição mais vantajosa que a dela e você não quer perder. Não, essa ideia, esse pensamento seletivo não é para ter. Então, qual é a saída, meu Cristo? Eu perguntei, qual é a saída? O que eu devo fazer aqui, então? Num primeiro momento, você precisa seguir o que o pai mandar. E mormente, o afastamento temporário é o remédio. É, Você precisa, você precisa se afastar por um tempo. É o eu tenho, paciente que está em repouso, internado em algum lugar lá, incomunicável. Você precisa estar nesse estado. eu tenho uma amiga que me convidou hoje para ir na casa dela. Tem até uma festa lá, né? Só que essa minha amiga, ela é bem assim, de uma energia não adequada. Cada vez que você encontra com ela, é uma coisa assim. Para nós que estamos na caminhada, não é fácil. Como eu entendo muito o que Jesus está falando e você também. E aí, durante a semana toda, eu já estava ficando tensa, porque eu tinha que ir nesse lugar, porque ela estava o tempo todo me falando no WhatsApp para ir, né? Aí eu pedi para Deus, Pai, Mãe, Vida, por favor, me ajude a ter alguma coisa que eu possa falar, porque eu não quero ir ficar presente nessa energia. É muito difícil para mim. Eu não posso falar nada, não posso recuar. É horrível essa energia. Me ajude a sair disso. Como eu faço? Aí veio ontem. A minha filha me liga e fala: Mãe, eu estou precisando de você porque eu vou fazer a prova do meu vestido de noiva. Preciso de você sábado e domingo. Você pode ficar comigo? Eu falei: Graças a Deus, meu pai. Obrigada, 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 obrigada. Ele me tirou disso. Graças a Deus. Graças a Obrigada que foi Deus. hoje. Nossa, você não tem ideia como eu agradeci. Menina, eu estava ficando já meio desesperada. Por favor, me tire disso. Eu não quero estar lá mais. E ele tirou. Olha, não é brincadeira esse tipo de coisa. A É. energia ela está ficando cada dia pior. É o joio do trigo, né? Você vê, a gente fica cada dia trabalhando melhor para o seu melhor, e o outro a gente percebe que ele está mostrando mesmo o que ele é, né? Cada vez mais eles mostram aquilo que ele é, aquela energia que não é a energia crística, a energia do ego mesmo, assim, muito forte. Então a gente agora tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com que ambiente a gente vai. E não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é nada disso. É porque nós temos essa capacidade de perceber o que realmente é a consciência universal. Ela é amor puro. E esse amor puro é de uma energia muito sutil e muito forte. E ela pode ser contaminada por esse grupo que a gente não quer saber de nada, né? Eles não querem saber de nada. Aliás, pelo contrário, eles são um grupo de espíritas e acham que sabe tudo e fala de uma forma totalmente desconectada das energias deles, só eles sabem, entendeu? Então é uma coisa que é bem complicada, mas eu fui salva. Amém. Muito bem. São 9h45. Acho que a gente poderia dar um break aqui e voltar, se for o caso, voltar a esse parágrafo aí anterior. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa. Então vamos colocar aqui o antes de continuar, tá bom? Tá. Uhum. Para a reunião de segunda. Esse parágrafo embaçou, que nem diz o Rodrigo.
Ficou embaçado aí. Vamos passar um paninho. Lembrando que ontem nós falamos lá sobre aquele parágrafo da página 115, né? 114, eu acho. Não deixe que ninguém perceba, Então, fique em paz, guarde a sua paz, e deixe que ninguém perceba que é a sua ignorância, né? Vamos, vamos ficar, também parou ficar ali na também. paz. Só aí. Tá bom. Gratidão à consciência divina, a todos vocês. Uma ótima noite. Gratidão. Tchau, Bom descanso. Gratidão a Noite a todos todos. vocês. Gratidão. Boa E até noite para amanhã. todos. Boa noite. Bom fim de semana, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite.